Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta quarta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Uma tarde muito agitada, uma tarde de último treino contra a equipe do Grêmio, no caso amanhã em São Januário às 8 horas da noite, clima de decisão, e o Zé Ricardo deu uma entrevista no CT Moacir Barbosa. Falou, é claro, sobre esse confronto decisivo, falou sobre o Diego Souza, atacante do Grêmio, que também teve uma longa passagem pelo Vasco e marcou na história do Gigante da Colina, preocupação para a defesa cruzmaltina. Falou sobre Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que após o jogo em São Januário deu ali uma entrevista que gerou certa polêmica no meio da torcida. Inclusive o Zé Ricardo revelou que chamou o Danilo Fernandes para jogar no Vasco da Gama e também trouxe muitas outras novidades, o treinador do Vasco, durante essa coletiva, que a gente vai trazer tudo para você. Além da entrevista, a gente também vai trazer outros detalhes, vamos falar sobre esse confronto de amanhã, tem partida hoje do Sub-17 e muitas outras informações. Então é claro, está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar esse vídeo falando primeiramente sobre o último treino antes da partida de amanhã da decisão contra a equipe do Grêmio. Tá passando algumas imagens para vocês aí deste treinamento que foi marcado por trabalhos físicos, técnicos e táticos, visando, é claro, este confronto de amanhã. A grande maioria dos trabalhos foram realizados em treinamentos, inclusive trabalhos feitos já pensando na forma que a equipe do Grêmio vai atuar amanhã, muito provavelmente com 3-5-2, o Grêmio que tem esse costume de jogar com 3 zagueiros, 5 meias e 2 atacantes, no caso o Diego Souza e o Biel, o Gabriel Teixeira, um atacante que tem passagens pela equipe do Fluminense, inclusive é um cria das categorias de base do rival das Laranjeiras. Então, com essa formação que o Grêmio vai a campo, o Vasco hoje já se preparou para esse confronto, expectativa muito grande, uma tarde cheia de treinamentos e a gente espera que o Vasco amanhã possa fazer uma boa partida neste jogo, que tem como principal clima de decisão. Realmente um grande confronto de duas camisas pesadíssimas do futebol brasileiro que se enfrentam amanhã em São Januário. Inclusive, durante a coletiva, o Zé Ricardo falou sobre essa partida e já a gente vai trazer detalhes aí das palavras do treinador do Gigante da Colina. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre atletas que falaram sobre esse jogo, porque volto a repetir, a partida é só amanhã, mas toda essa semana já vem tendo um clima de decisão, um clima de jogo grande. É claro, Vasco e Bahia em São Januário foi um grande jogo, foi uma grande partida em que era necessário o Vasco conseguir a vitória naquela ocasião. Mas o jogo de amanhã contra o Grêmio, até o momento, será o maior jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que, é claro, se equipara até a partida contra o Cruzeiro, mas é ainda maior um Vasco e Grêmio do que a partida contra a própria equipe de Minas Gerais. Então tudo isso vem surtindo um efeito de decisão, até porque um Thiago Rodrigues, um Anderson Conceição, um Yuri Lara, jogadores que nunca antes do Vasco atuaram por um grande clube, hoje terá um dos maiores jogos da sua carreira amanhã às 8 horas em São Januário. Então, devido a isso, o Edmar e o Anderson Conceição, dois atletas que hoje são titulares do Vasco, se posicionaram sobre essa partida. Os dois acreditam que, no caso, o jogo de amanhã é de fato jogo grande e tem a certeza que esse ar aí de Vasco e Grêmio já se encontra no ambiente, né, do CT Moacir Barbosa desde o início da semana, por ser principalmente duas equipes grandes que, de fato, desde o início da Série B, estão despontando como os grandes candidatos ao retorno à elite do futebol brasileiro. O Conceição, que foi titular em todos os jogos e será também titular amanhã contra o Grêmio, deixou bem claro que o Vasco vem embalado, principalmente após a última vitória contra a equipe do Brusque por 2-0 em São Januário, sabe da força que tem jogando em casa, mas deixou bem claro que essa partida diante do Grêmio será fundamental para as pretensões do Gigante da Colina na temporada. Inclusive, ele diz o seguinte, abre aspas, uma vitória consolida o nosso time no G4 e dá mais ainda moral pela força do nosso rival. Algo que explica de fato também o bom momento do Gigante da Colina na temporada
é a consistência da defesa, é o bom momento que a defesa do Gigante da Colina hoje vive dentro da competição. Defesa essa que passa muito, é claro, pelo Anderson Conceição. Para vocês terem noção, dos 7 jogos do Vasco, os últimos 7, apenas um contra a Tombense, o Vasco teve uma defesa vazada, ou seja, é uma defesa muito sólida, uma defesa muito consolidada. E ele falou também sobre esse ponto defensivo. Ele disse assim: estamos conseguindo bons resultados e, logicamente, o fato de sofrermos poucos gols ajuda nisso. Principalmente porque temos um setor de criação e ofensivo de bastante qualidade. Temos que seguir trabalhando jogo a jogo sem nos acomodarmos para fecharmos um ano com o acesso, falou aí o zagueiro e capitão do Gigante da Colina. Sobre o Edmar, ele também reforçou a importância dessa partida de amanhã. O Grêmio, volta a repetir, é um concorrente direto pelo acesso e devido principalmente a isso, mas também ao histórico desse confronto, a partida de amanhã para a grande maioria dos atletas, para a comissão técnica, é tratada como uma decisão. E o Edmar, lateral esquerdo, que será titular amanhã nesta partida, falou sobre o jogo. Disse o seguinte, abre aspas, a importância desse jogo é muito grande, tendo em conta que o Grêmio também é uma das equipes favoritas para subir. Jogando em casa, perante o nosso torcedor, que tem nos ajudado muito, não temos outro jeito de definir essa partida a não ser tratar como uma final. Claro que para nosso objetivo, que é o acesso, temos que tratar todo o jogo como decisão, mas esse, por se tratar de um adversário direto, é bem importante, ou seja, o elenco todo está visando esse jogo de amanhã como uma grande final. Amanhã, 8 horas da noite, em São Januário, mais de 22 mil ingressos vendidos, caldeirão lotado e os torcedores empurrando o Gigante da Colina em busca da vitória. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Zé Ricardo, na entrevista coletiva de hoje à tarde no CT Moacir Barbosa, sobre o que ele acha dessa partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Talvez o momento para pegar o Grêmio seja o pior possível, porque a gente sabe a força de um clube com a camisa pesada que o Grêmio tem para mudar essa situação dentro de campo, assim como o Vasco há um tempo atrás, como você falou, 20 dias atrás, 30 dias atrás, passava por esse mesmo momento. E o Vasco, pelo menos por enquanto, consegue dar um retorno e hoje está ocupando uma posição que a gente está buscando estar durante toda a competição, principalmente no final. Então, máximo respeito ao adversário, máximo respeito e atenção ao jogo. Uma grande partida, tenho certeza, um grande desafio e a gente espera que junto à nossa torcida a gente mantenha um bom desempenho, um bom retrospecto dentro de casa e que a gente consiga fazer um jogo que jogar um jogo que nos credencie a vitória. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo deixou bem claro que talvez, inclusive amanhã, devido ao mau momento que o Grêmio vive na competição, na 6ª colocação da Série B, esse possa ser o pior momento que o Vasco está enfrentando a equipe, devido à necessidade de vitória que o Grêmio vai amanhã a São Januário para enfrentar a equipe do Gigante da Colina. O desejo, é claro, de mudar essa situação que se encontra atualmente. O Zé Ricardo, como foi falado, espera ter um bom desempenho amanhã. Mas, além disso, outros assuntos também foram comentados. Até porque o Grêmio tem um bom elenco. Jeromel, Kahneman, tem também, né, um bom sistema defensivo consolidado que passa além desses zagueiros, um bom meio de campo, um bom ataque que é formado pelo Gabriel Teixeira, que a gente já deixou bem claro, mas também formado pelo Diego Souza, que é o atual artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida da competição, chegou até a marcar 3 gols. Será um reencontro do Diego Souza com o Vasco da Gama. Sobre isso, o treinador Zé Ricardo também falou o que acha dessa partida, o peso que tem desse jogo e também a dificuldade que o sistema defensivo do Vasco vai enfrentar com esse grande atacante, Diego Souza, que marcou presença no Gigante da Colina. Já falando do Diego Souza, ele foi sim meu atleta no Botafogo. Diego é um jogador que quando você contrata ele vai te dar aí no ano, se ele tiver regularidade, 15, 20 gols. E os números dele vem mostrando. Esse ano ele já está com 7, se eu não me engano, 9, alguma coisa assim. 20 e pouco no ano passado, 20 e pouco no outro ano. Enfim, é um jogador que a gente tem que ter cuidado o tempo todo, né? Cuidado o tempo todo, sabe os caminhos do gol. O que me chama muita atenção no Diego é que a bola vem no meio de todo mundo ali, ele domina a bola com uma tranquilidade, parece que não tem ninguém do perto dele.
O gol dele contra o Ituano, se eu não me engano, no empate de 1-1, mostra tudo o que é o Diego Souza. Ele vai ter a tranquilidade e a gente tem que estar com todos os olhos em atenção para ele. Certamente que é um jogador que tem uma história aqui no Vasco, mas hoje, há algum tempo, já defende o Grêmio e a gente vai ter que estar atento porque certamente é uma das forças que a equipe do Roger tem. Então, como vocês viram aí, né, de fato, deixa bem clara a preocupação que terá em cima desse atacante. Sobre a escalação, ele ainda deixou bem claro sobre as dúvidas que tem, não quis confirmar, mas grande possibilidade sim do Vasco ir a campo amanhã com uma diferença, com as mudanças no sistema ofensivo, na trinca ofensiva, ao invés do Raniel Getúlio e ao invés do Carlos Palácios Figueiredo. Mas sobre esse assunto a gente vai deixar para comentar amanhã no vídeo das 7 horas. Então volto a repetir, já ative o seu sininho de notificação aí embaixo para que você não possa perder absolutamente nada. Mas além de Diego Souza e Grêmio, ele também falou sobre outro assunto muito importante. Danilo Fernandes. Na partida em São Januário, que o Vasco conseguiu a vitória por 1-0, o goleiro após a partida e perante a grande festa que a torcida vascaína fazia naquele momento, deixou bem claro que não estava concordando com aquela festa, que parecia que o Vasco teria ganhado um título. Essa frase revoltou o torcedor vascaíno, que é claro, ficou chateado, porque era uma grande festa, independente de ser campeão ou não, o Vasco estava vencendo, e para quem não sabe, é dessa maneira que o torcedor vascaíno festeja uma vitória. E o Zé Ricardo falou sobre o Danilo Fernandes, mandou um recado para o goleiro e deixou bem claro o porquê ele não entendeu aquela festa. Inclusive, revelou ao torcedor vascaíno durante a coletiva que tentou a contratação do goleiro nesse início de temporada. Já pensou? Danilo Fernandes no gol ao invés do Thiago Rodrigues? Então, sem muita enrolação também, dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Vasco, falando sobre o atual goleiro do Bahia. Primeiro eu conheço o Danilo, foi meu atleta no Internacional, uma pessoa sensacional. Sofreu aquele problema pouco tempo atrás, fiz questão de falar com ele, cumprimentá-lo, desejar boa sorte. Certamente ele não teve nenhuma intenção pejorativa em comentar aquilo, apenas ele desconhece o que é o Vasco, né? Se ele tiver o privilégio um dia de vir jogar no Vasco, e eu abro aqui para vocês que eu fiz o convite com ele lá atrás, e ele já tinha acertado com o Bahia a sua renovação, se ele tiver um dia o privilégio, ele vai entender o que é o Vasco. As pessoas são assim no Vasco, né? A torcida do Vasco é diferente nesse sentido. A torcida do Vasco vem assistir os jogos de maneira à vontade, como se conhecesse o seu companheiro do lado que está ali na arquibancada, faz uma festa incrível e carrega o clube, é histórico, carrega o clube nas costas, no ombro, né? No colo se for preciso. Então eu entendi a festa da torcida do Vasco naquela vitória exatamente como mais uma manifestação de carinho e não em depressão. E aí, torcedor, concorda com as palavras do Zé Ricardo? Deixe aí nos comentários a sua opinião e volto a repetir. Já pensou o Danilo Fernandes no gol do Vasco? Seria uma boa? Acredito que não. Hoje a gente tem o Batman no gol, de fato, não precisa de absolutamente mais nada se tratando desta posição. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhe também para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família volte a crescer. Aliás, cresça cada vez mais. Amanhã, 7 horas, temos um vídeo. Por volta da 1h da tarde, meio-dia e meia, retornaremos com outro. E depois do jogo, o jogo começa às 8, ou seja, por volta das 10, 10h30, teremos o pós-jogo aqui no canal. Então já anote na sua agenda e fique por dentro de absolutamente tudo aqui no canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.